Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje eu vou falar sobre uma série interessante, 10 episódios, se eu não me engano, um tempinho ali de quase 1 hora cada episódio, mas muito, no mínimo interessante. Só que assim, logo de cara eu vou falar assim, 9 episódios, vai ter muita coisa criativa, muita coisa interessante ali. No 10º episódio vai dar uma filosofada, vai ser ali meio como Baby Consuelo, meio telúrica, né? Meio transcendental, como são essas obras dos meus conterrâneos orientais, de todo que é lugar, né, gente? Sem brigas hoje em dia, né? Japonês, coreano, chinês, tá tudo certo. Ou pelo menos deveria estar, na minha cabeça está, e no Brasilzão, né? No Brasilzão você pega aqui em São Paulo uma rua do comércio, aqui tá todo mundo, que em outros lugares estão em guerra, tudo em paz, aqui tá tudo certo, que é como deveria ser realmente, né? Então hoje eu vou falar sobre uma série que está na Netflix, voltando aí pra Netflix depois de um tempo, que é a Treta, em inglês lá Beef, né? Que é uma gíria lá dos States, como o nosso treta aqui também é. Ok? Então, para entregar a idade, como eu sempre falo, sem mais delongas, roda a vinheta. Meus queridos, minhas queridas, estou aqui então para falar de Treta, uma obra aí de 2023, estreou aí algumas semanas na grade da Netflix e que vale aquela conferida. Obviamente pode não ser para todos os gostos, mas aquela pesquisa que eu tenho feito aqui ultimamente, 90 e poucos % de aceitação no público lá no Google. Então não que seja matemática para falar, então eu tenho que assistir porque é obrigatório, não. Mas realmente eu fiquei reticente ali, mas fui ver por indicação do nosso querido amigo do canal Cormão aqui, o Cinéfilos, o Edmo. E eu, toda hora que eu olhava aquela capinha, até cheguei a falar pra você, olha a capinha e vai, não vai. O ator ali eu gosto muito mesmo, ele pra mim é um dos caras mais carismáticos do cinema hoje em dia, o que me relembra aquela Hollywood boa, aquela Hollywood do passado boa, que é o Steven Yeun, que desde The Walking Dead inclusive, que é o que é nas primeiras temporadas por conta do carisma da participação dele, um dos heróis de The Walking Dead, né? Senão o protagonista, o personagem principal, o Rick, nem continuaria na série. Vai lá, quem não conferiu, você não vai entender o porquê que eu tô falando isso. E ele, que também criou aquela coisa muito legal, né? Fora das telas, com a amizade que ele tinha com a Lauren Cohan, que fez aquele casal tão legal ali na série que transcendeu, né? Também nós estamos falando de transcendência, que transcendeu. E o pessoal queria que eles tivessem relacionamento mesmo, quando na verdade eles tinham cada um a sua família numa boa e são super amigos. Eu mesmo caí por um tempo nesse xiste, nessa pegadinha muitas vezes, por um tempo até, tá, pessoal? Até falar, poxa, bom, poderia ter sido, não faria mal pra ninguém. Bom, ele é o co-protagonista, e olha que trava-língua também, co-protagonista, ou está ali lado a lado com a atriz Ali Wong, que é a estrela, na verdade, da série. É que o Steven, ele rouba a cena sempre onde ele está, né? Mas a estrela é interessante aí, ela faz ali a personagem chinesa, o pessoal norte-americano, a maioria ali, né? A origem deles, chinesa, coreana, japonesa e tal, mas enfim, é uma atriz norte-americana que tem uma ascendência chinesa ali, e essa pegadinha e essa parte da crítica que faz ali da coisa pré-concebida, da coisa do preconceito realmente. Ah, se você é chinês, então tem que fazer isso, se você é japonês, então tem que fazer aquilo, a sua característica coreana, isso eu achei demais. Por um lado, pessoal, aí já vai a filosofia do chefão. Por um lado, pessoal, eu acho que certos movimentos da globalização, eles até são interessantes, e outros da cultura, realmente, cada um com a sua cultura, respeitando as culturas, é interessante também. Mas ali não cabe a isso, não é essa a discussão, pelo menos que eu entendi. O que cabe ali, de fato, é o fato seguinte: por que você acha que tem que ser daquele jeito? Ah, mas culturalmente... Não, peraí, tem uma parte da cultura que é assim, tem que ser respeitada. Os ancestrais faziam certas coisas, hoje você não faz, umas você evoluiu, outras involuiu, hoje outras nem uma coisa nem outra. Mas enfim, esse momento filosofia cabe no vídeo de hoje, porque realmente é uma série diferente nesse sentido, tá, pessoal? Então, você tem ali esses dois atores maravilhosos fazendo esses protagonistas também que tem tudo a ver, que é a construção e a desconstrução. Mostra os extremos, mas de uma forma muito boa mesmo. Os extremos, não do rico pelo rico, não do pobre pelo pobre, não do meio do cinza ali, como, né? Quem tá numa outra classe ou quer ascender de uma forma ou de outra. Quem tem, na verdade, uma ganância pura, uma ganância de nascença. Quem, na verdade, vai pegando essa ganância no decorrer do tempo. É muito rico mesmo. Então, você tem ali uma treta que acontece logo de cara, tá? Inclusive, não é spoiler, tá? Inclusive na chamada dessa série. Você tem ali uma questão ali que nem chega a ser uma batida de carro, como tem aqui no Brasil, nem um toquinho. Mas existe ali um estresse, né? A treta começa por um estresse muito claro que você vê ali, e uma perseguição, uma coisa de trânsito, uma questão de trânsito. Como a gente brasileira sabe bem aqui, né, pessoal? E aí, você tem ali duas pessoas que você não conhece. Não conhece. Você sabe ali os atores, mas você não conhece. Que é a trajetória. E você já tem, logo de cara, a preconcepção de quem tá certo, quem tá errado, quem é bom, quem é ruim e tal. E isso vai sendo desconstruído no próprio primeiro episódio, como nos episódios seguintes. Você vai vendo que
Quem parece ser uma coisa é outra. As pessoas têm ali uma questão muito clara, séria, importante de depressão, trata assim de emoções gerais, trata assim de tristeza, trata realmente da pressão que a sociedade faz em todos nós. Inclusive, aí essa parte fica muito universal. Uma pressão ali norte-americana que a gente vê muito no Brasil. E olha que as características são completamente diferentes do norte-americano, do brasileiro, mas tem coisa que é muito do ser humano mesmo, de forma geral. E a série se propõe a mostrar isso. Fica uma coisa muito interessante que eu falo sempre brincando, é claro. Cadê o oriental? Cadê meus conterrâneos e tal? E ali você tem isso de uma forma muito equilibrada. Mostra, não é que nem aqueles núcleos de novela, sabe assim, que é esse, não. Mostra que estão ali umas pessoas que têm as origens asiáticas. Então você tem ali o representante chinês, do japonês, do coreano, e aí vai. E só que você tem ali também o norte-americano, tem toda a gama, vamos dizer assim, a gama ali de origens, que é de fato muito enriquecedor. Então, você tem uma treta e essa treta tem que ser resolvida. Será que tem que ser resolvida? Por que tem que ser resolvida? E aí começa ali a desenvoltura de todos esses personagens, essas personas que vão mostrando pra gente uma coisa ali muito complexa. Então, olha, a classificação da série já é interessante. Eles autodenominam a série como humor ácido. Pela classificação dele seria humor ácido. Você além de ver esse humor, essa comédia, você vê ali drama, muito drama, você vê ali suspense, você vê ali até terror, se você quiser colocar isso, e fora ser uma série, como eu falei, transcendental. Então, até ficção científica tem ali no meio do caminho, é bem distribuído ao ponto de você falar assim, caramba, eu não consigo classificar. O humor ácido também, porque você vai dar risada ali, nervosa ou não, até sem querer. Por exemplo, como um personagem que se destacou muito, que é o Isaac, feito pelo David Show. E o David Show, pra mim, na minha opinião, depois vocês falam aí no comentário, tem as melhores tiradas. As melhores tiradas é dele. Não tem como, é um personagem que fica mesmo. Ele pode, é daquilo que eu costumo falar aqui também. Quer fazer uma série só com ele, tratando da vida dele, de como ele vê a vida? Já vale uma série com talvez até muitas temporadas. Inclusive, eu tô pensando em fazer um vídeo aqui, pessoal, de séries que tem personagens que poderiam fazer um spin-off ali e que seriam até talvez mais interessantes que a própria série original. Então, tem uma questão do Mentalista, por exemplo. Tem um personagem do Mentalista ali que eu acho que ele daria uma série legal. Enfim, eu vou fazer esse vídeo pra vocês aí. Não sei se vou colocar sobre 5 séries ou 10 séries, não vou fazer esse vídeo pra vocês ainda. Mas voltando aqui à questão do que nós estamos falando hoje, do treta ou da treta. No meio do caminho ali, vamos chamar assim, tem um cara, um jovem, ele é muito bom mesmo, a dublagem é ótima, a dublagem favorece a ele, inclusive, assista que vocês vão entender. E aí você fala, caramba, é um jovem muito promissor, que é o Yong Mazino, que com esse nome também, que o nome artístico é Yong Mazino, forte. Yong Mazino, ele faz o Paul, irmão ali do protagonista, ele faz um contraponto muito bom mesmo, entre os personagens centrais, isso que é legal, o contraponto dele é muito interessante. Ele é o cara que é necessário ali para muita coisa, tem muita coisa a ver com ele a história, vamos dizer assim, tá? Aí você vai vendo as cascas sendo retiradas ou colocadas, as camadas do que externiza, por exemplo, desde criança, o que a personagem principal, por exemplo, o que ela passava, tem um lance ali de uma bruxa tal, que já vai para aquela parte transcendental da série, que ela externiza, o que ela acha que ela é, né, o que ela acha que ela faz, mesmo que ninguém tenha imposto isso a ela, mas ela acha que ela é, e aquilo vai criando, ela vai criando uma persona, escondendo de fato vários sentimentos. E ela vai criando com isso uma raiva, um sentido de um ódio interno, por ela mesma, por ela própria. E aí aquilo, quando ela extrapola aquilo, é que a coisa de fato acontece, e aí quando extrapola, quando ela sai, quando ela abre essa caixa de Pandora, ela não consegue voltar mais. É muito forte isso, porque ela controlou essa raiva, ela camuflou essa raiva de tal forma que quando isso estoura, realmente a casca não consegue voltar mais. E o personagem do Steven, é o Daniel, ele também tem uma outra coisa, ele tem um sentido distorcido da realidade. Ele tem um sentido distorcido dos valores. Olha que interessante. No caso dele é bem diferente. Parece igual, mas não é. Ele tem um sentido distorcido dos valores, de valor de nobreza, valor de orgulho, valor das coisas, e ele acaba com essa distorção fazendo coisas absurdas que você vai ver no decorrer da história, não vou contar mais pra vocês irem sacando ali, e aquilo vai ficando, é como se fosse o contrário dela, né? Ele entende que ele externiza, ele coloca pra fora algo muito bom, quando na verdade ele tá colocando algo muito ruim, as pessoas acham ele chato, tudo mais, dá até dó uma certa hora, apesar que também dá uma raiva a certas horas do personagem dele, é muito rico nisso também, nessas camadas, nessa complexidade, e aí você vai tendo um desenrolar ali onde não tem só certo e errado, né? Ou coerente e incoerente. Tem uma área cinza ali, uma área bem minada
que é a hora que você pisa, que em certo momento, se você pisa, você vai explodir. Então eu acho que a dinâmica colocada na série mostra bem isso. Se eles queriam colocar isso, na minha opinião, eles colocaram de forma acertada, legal. O ator Joseph Lee, e esse pessoal realmente acerta o nome artístico, pessoal, bacana, Joseph Lee, ele faz um japonês, né, com ascendência japonesa, a mãe dele também, a atriz que faz a mãe dele, rouba a cena também, por vários motivos. Você vai ver ali uma batian diferente do que normalmente a gente tem aqui no Brasil. A gente conhece aqui da cultura japonesa no Brasil, né? E o próprio japonês da batian, você vai ver ela de uma forma diferente, muito interessante. E ele faz o esposo, o marido da personagem principal. Parece bobinho no começo, depois ele vai engatando ali, uma quarta, uma quinta, ele vai chegar no patamar bom na série, bom mesmo. E eu não poderia falar dele sem falar da Mira Serafino, que faz um assistente ali da esposa dele, também. Pouquinha participação, mas interessante. Pouquinha participação, mas não chega a roubar a cena, mas é sempre um avanço. Quando ela aparece na série, existe um avanço na história que você fala, ah, tá bom. E por conta desse avanço que eu tô falando dessa personagem, eu posso chegar aqui a uma outra conclusão também, que a gente podia classificar esse filme também como um realismo, como se fosse um realismo fantástico, né? Porque existem algumas coisas ali no último episódio que vão te levar a isso, tipo, além da imaginação, que eu sempre falo aqui e tudo mais. Então, assim, o realismo fantástico ali, porque eles vão tratar sim, de pontos reais, da incapacidade que nós temos muitas vezes de assumir nossas próprias falhas, nossos erros, e aí colocar isso, transferir isso para outras pessoas, transferir isso para terceiros. Então também tem essa parte de como a gente faz isso no dia a dia, às vezes sem perceber, como a gente faz ali algumas muletas, inclusive muletas morais, que a gente vai se apegando a certas coisas. Ah, eu faço isso, então por conta disso justifico aquilo. Ah, os fins justificam os meios, a gente tem muito isso também. Toca em pontos reais, como no caso eu falei aqui da depressão, toca em pontos reais, como eu falei aqui da perversidade de algumas pessoas, o que elas podem fazer em relação à perversão, em relação a assumir a sua condição, aquilo que você realmente é e não aquilo que você quer que os outros vejam, aquilo que você, ou pior, aquilo que você pensa que os outros querem que você seja. Isso é uma coisa muito forte que aparece na série também. E mostra esses extremos no nosso dia a dia, ali dá uma clareza muito de dia a dia, de rotina, de coisa que pode realmente acontecer no meio de tanta loucura, e que tem loucura às vezes que nem sei, com o tempo passando rápido, e fala-se de tempo ali também, o tempo passando rápido que você nem percebe, a percepção que você tinha quando você era mais novo, a percepção que você tinha conforme você vai envelhecendo, ou no momento que você está agora. E esse dia a dia, esses extremos, eles são vistos, ora, com lados muito claros e ora com uma questão muito obscura em relação ao que você é, ao que você deseja e ao que você faz. Ó, ufa, ó, então olha essa fera aí. Então pensando assim, podemos dizer que é uma frase que eu gosto muito, que versão tem sempre três, né? A minha, a sua e a verdadeira. Isso, olha, tem uma das coisas mais sábias que eu já ouvi desde que eu conheço essa frase. Então, versão 3, a minha, a sua e a verdadeira. E eu não poderia terminar esse vídeo, como eu falo sempre de destaques, de fazer mais um destaque. Que assim, eu gosto muito e eu acho que ela é muito mal aproveitada. Mas teve um detalhe na carreira ali que eu acho que também ajudou a isso aí, mas ela foi muito mal aproveitada. Que é a carismática querida Maria Bello. A Maria Bello faz um personagem central ali também muito bom, muito. Quando ela começa a ficar caricata, que parecia, tá muito forçado. Não, ela tem um ponto realmente certinho ali da hora, para não virar a tal da caricatura, no mau sentido da palavra. Então, no bom sentido da atuação, ela faz ali uma personagem muito forte, muito rica, que acontece uma coisa ali bastante chocante, depois vocês façam comentário aqui também, que tira você de uma catarse ali do que estava acontecendo, catarse, né, pessoal, de uma das camadas, que eu vou te falar, né, então você tá ali achando que a série vai para um lado uma hora, ela dá não chega a ser um plot, mas ela dá uma guinada ali que é interessante, e aí a Maria Bello, o que aconteceu? Maria Bello, quando fez aquela sequência desastrosa da Múmia, a tumba do Imperador Dragão, ela fez aquilo, foi um desastre, porque assim, primeiro que você tinha ali um clássico, eu acho que essa retomada da Múmia, o primeiro, com o Brendan Fraser e a Raquel Weisz, ele é um clássico, pra mim tudo ali funciona, a construção, os personagens, tudo ali funciona, e você tem a sequência natural que é boa também, que como filme legal de aventura de ação, ele funciona também. Talvez um terceiro coubesse, mas com roteiro. Se você não tem roteiro, acabou com tudo. Então, o terceiro ele não tem roteiro, ele é muito ruim mesmo, ele é fraco em todos os sentidos. E você reaproveita mal quem volta. E aí colocam ela naquela substituição de atriz que não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Então a Raquel Weisz teve que ter recusado, não lembro na época da história e tal, e ela assume ali. E ela faz o trabalho dela certinho, como sempre faz, mas ali era
na minha humilde opinião, ali ela deu uma atrasada na carreira dela. Não havia necessidade da Maria Bela fazer aquele filme. E o filme é horrível, horrível. Eu tava até tentando ontem rever, pessoal, Waterworld, lá do Kevin Costner. Gente do céu, é ruim. Eu tive dificuldade de assistir a primeira vez. Fui tentar uma segunda, uma terceira vez, e ontem foi a quarta vez. É inacreditavelmente ruim que você não consegue chegar até o final. É realmente impressionante. E aí a tal da tumba do Imperador Dragão, múmia, nossa, não tem, é realmente algo a se lamentar. E ela participou disso. Mas quando você vê essa atriz, ela realmente te chama atenção, não tem como você não gostar dela, tá? Até vou confessar uma coisa pra vocês, eu fiz um esforço, apesar de adorar, que eu gosto, adoro de paixão. Não é ela, de longe não é ela o problema do filme, não é ela de longe o problema, mas aqui realmente não encaixa nada, aí você ainda vê isso ainda, realmente, aí não dá pra engolir mesmo, aí fica difícil de engolir, fica indigesto mesmo se engolir. Então, ela fez esse passo pra trás aí nesse filme na carreira, mas quando eu vi, inclusive parece que entrou no formal, tá? A Maria Belo parece que ela entrou no formal. É impressionante. Mas desculpe o trocadilho, mas como realmente a Maria Belo é bela. E ela realmente dá aquele peso que eu falo aqui, aquela atriz que dá aquele peso, que dá aquela profundidade, que dá aquele drama, que dá aquele approach, né? Aquele cheguei, aquela coisa assim, aquela pegada, aquela chegada, aquela coisa que chama mais atenção, e ela tá ali, valoriza e muito, com certeza, a série. Então, dito isso, vou ficando por aqui agradecendo a sua audiência, a sua paciência, ao prestígio, aos vídeos do canal. Valeu, pessoal, valeu com a energia do sol nascente. Valeu, banzai! É isso aí, meu compadre. Vai mexer com o cara pequenininho, mas o cara é bravo.